Bom, nós contamos um pouco da nossa história, né? Nas 3 primeiras décadas. E agora a gente quer falar um pouco também daquilo que está no nosso coração para frente. Da atual equipe, do povo que a gente está andando. A gente contou um pouco da história daqueles que passaram pela nossa vida, né? Aqueles que trouxeram muita influência naquilo que somos hoje com 30 anos. É verdade. Eu tenho certeza que a gente não lembrou de todo mundo. É verdade. Mas aí fica aí naqueles que nós citamos, representando todo mundo, porque... É difícil esse negócio de citar nome, porque pode ser que a gente esqueça de uma pessoa, principalmente na hora que a gente está na frente das câmeras. É verdade. De alguém muito importante. E ainda, né, nós não roteirizamos, né, para falar assim, ó... A gente tá bem a gente no foi improviso, conversando mesmo. De forma despretensiosa. E lá em casa a gente estava à mesa, né, mas mostrando as fotos, passando as fotos, e essa quarta parte, ou seja, depois dos 30 anos, ou agora aos 30 anos, olhando para o futuro, olhando para os dias que virão, a gente resolveu mudar o cenário. Então a gente veio aqui para a igreja em Uberlândia. Essa é a nossa igreja mãe dessas que estão sendo plantadas no primeiro momento, e aí surge, né, o S Família. Essa igreja já plantou muitas igrejas, como a gente já falou. Essa de Goiânia está sendo a número 58. Mas a partir de 2015, nós plantamos uma última no modelo que deixamos a liderança para expressar, para fazer, para conduzir conforme ele desejava. E agora a partir de 2016, a gente começou a orar a Deus e pedir uma direção para a gente plantar igrejas que pudessem reproduzir aquilo que a gente tem experimentado aqui. Muito mais assim no formato, no estilo, no modelão, né? E a gente entendeu que há lugares, há cidades que podem receber bem uma comunidade como essa, e temos pessoas chegando, sendo cuidadas e tudo isso. Então, a partir de agora, a gente vai contar um pouco de um olhar para o futuro, né? Não no sentido de sonhar apenas, mas aquilo que a gente tem trabalhado para materializar na nossa jornada. E não tem jeito de falar de tudo aquilo que Deus está fazendo sem lembrar das pessoas que estão construindo isso conosco. E é aquilo que a gente já tem dito, né? A gente nunca fez e nunca quis fazer nada sozinhos, né? E falar de S Família, Sal da Terra S Família, é falar do S Casais, é falar do S Kids, é falar do S Mulheres, é falar dos teens, é falar de tantas áreas da diaconia, música, da criança, música, do teatro, criança eu falei S Kids, do social, claro, né? Então quando a gente fala S Família, porque engloba tudo isso, né? Em um lindo time. E eu e o Ogálvaro somos muito privilegiados de ter essas pessoas ao nosso lado, né? Pessoas que nos ajudam a crescer, que nos desafiam, que são ponto de equilíbrio na nossa vida. E são pessoas, começar do nosso conselho, né? Então, dentro do Sal da Terra, há uma base que é uma base coletiva. Sempre tudo aquilo que a gente vai fazer, seja de um departamento na vida da igreja, ou seja a própria igreja plantada, ou agora o S Família, né? O S Família hoje é composto por 4 congregações. Em Uberlândia nós temos 2, aqui na Avenida Marcos Freitas Costa, que é um bairro mais central na cidade de Uberlândia, onde nós estamos. Nós plantamos São Paulo, né? E plantamos agora Goiânia, estamos plantando Goiânia, e antes disso a gente plantou, nessa sequência de São Paulo para Goiânia, um bairro perto do aeroporto de Uberlândia, que é o bairro chamado Granja Marileusa. Então a ideia é 4 lugares, uma só experiência. Uma experiência com a palavra de Deus, uma experiência com a voz profética, uma experiência no discipulado, ou seja, uma maneira que Deus nos deu para que a gente pudesse repartir, né, com mais e mais pessoas daquilo que a gente tem vivido. E aí a gente estruturou da seguinte forma, né? Isso começa pelo conselho, né? E aí a gente tem no conselho os coordenadores dessas igrejas plantadas, e temos aqueles que historicamente estão caminhando com a gente. Estão começando pelo Rodrigo Nascimento, né? O Mauro Sérgio, depois nós temos o Alexandre que está lá, Borges, que está em Goiânia, né? No nosso pastor da área de crianças, né? Do S Kids, o Maurinho, que é conselheiro, o pastor na área de casais.
E também temos o Rodrigo Nascimento, que é o pastor na área do administração, do cuidado, do RH, da equipe. E temos também o Rodrigo Veiga, que está em São Paulo, né? E aí a gente futuramente vamos ter o coordenador dessa igreja de Goiânia, que hoje eu estou fazendo esse papel, e a gente está crescendo. E temos um convidado muito especial no nosso conselho, né, que está caminhando com a gente para, num breve prazo, ser efetivado, que é o querido e amigo, né, Rafael Dyer. Isso. É claro que falar a respeito desse conselho é falar a respeito da parte mais bonita, que no caso é a Ana Paula, a Cíntia, a Dani Veiga, é a Cláudia e a Maísa, né? Essa, na verdade, é a parte mais bonita desse conselho. Essas são as esposas dos conselheiros, né? Que a Fabiana citou. Então, a história que a gente vê para frente é criar esse ambiente de plantação de igreja, porque a gente entende que é a grande forma de cumprir, né, o grande mandamento de Jesus, de fazer discípulos, de ensinar as pessoas no caminho que eles devem viver, e não tem como sem uma base relacional, uma base de amizade, de confiança, de zelo, né, de diferentes dons. A gente vê como cada um apresenta seu dom, e cada um na sua localidade ou na sua área de trabalho também trabalha outros irmãos e irmãs para que possam compor as suas áreas. Então, o S-Kids tem um conselho, né, o S-Casais tem um conselho, e assim a gente vai desenvolvendo esse projeto para que ninguém se sinta só e ninguém fique sobrecarregado num projeto de solidão, né? Então, tudo que a gente faz, a gente envolve, né, trabalho de equipe para que ninguém se sinta só. E vamos citar os pastores que estão conosco nessa jornada, né? Eu estava pensando, bom, a cada dia Deus tem acrescentado mais e mais pessoas, né? E aí a gente vê lá, né? Vamos lembrar aqui o Adriano e a Carla, que são os pastores que estão cuidando do S-Kids. Além do Adriano, nós temos o Alessandro, né? E a Ana que te ajuda muito. A Ana é responsável pelo atendimento psicológico gratuito dentro do Amor é Mais, mas a Ana também ajuda muito no S-Kids. É verdade. O Alessandro, que está comigo no Ministério de Ensino. Temos o Cairo, o Euler e a Rose, né? O Ed e a Renilde lá em São Paulo, que foram parte da equipe. Tios. Ela cuida do S-Kids lá em São Paulo. Nós temos a Gisele, o Ismael e a Rose, alguém que a gente ama profundamente, queridões, né? Nós temos o Roberto e a Fátima, nós temos a Dona Rosa, o Samuel, e aí chegou muitos outros que estão chegando, Fabiana Assunção, o Diogo em Goiânia, o Fábio em Goiânia, muita gente que vai estar na equipe pastoral. E lembrando que quando a gente chama às vezes a equipe pastoral, não apenas é composto de pastores, nós podemos ter presbíteros que trabalham conosco. Qual é o objetivo de tudo isso? Criar cada vez mais núcleos de liderança que são capazes de reproduzir processos, cuidar de pessoas. Então a gente vai cuidando dessa forma. A nossa ideia é mais gente cuidando de menos gente, ou seja, aqueles que querem andar na família do S-Família, eles precisam entender que o pastoreio, o cuidado com a vida deles vai estar sempre nos pequenos grupos, né? É isso aí. Nos pequenos grupos que eles têm nome, endereço, dia de aniversário que é celebrado. Às vezes as pessoas, né, uma reunião igual a nós, essa congregação aqui, passam mais de 4.000 pessoas por semana, e se a gente colocar entre aqueles que vêm e não vêm, né, hoje a frequência média de um brasileiro à igreja aos domingos, às vezes é 2 vezes por mês. Então, nós estamos falando de um ambiente de mais de 7.000, 8.000 pessoas que passam. Então, qual é o objetivo? Que as pessoas sejam cuidadas nos pequenos grupos e nas redes de ministérios, que a gente falou um pouco, né? Das redes de ministério. Quando a gente olha para frente, o Amor é Mais, né? Você está sempre lá com o Amor é Mais. Quais são os sonhos, né? O que a gente quer ver ainda? Ai, tem muita coisa que a gente sonha para o Amor é Mais. E coisas que a gente sonha para um futuro muito próximo, né? Verdade. O ano que vem, a gente já vai falar? Pode assim? contar um pouquinho. A gente quer abrir uma clínica, né? A gente tem assistência jurídica gratuita, a gente tem atendimento psicológico gratuito, e a gente quer estender isso para uma clínica de portas abertas mesmo para a sociedade, e agregar outros serviços, como uma nutrição, como também a psiquiatria. A gente sabe hoje, e é uma coisa que eu me preocupo muito, sobre a saúde mental, e principalmente dentro da igreja, né? Todo esse acolhimento, o quanto é importante. Então, são muitos sonhos, né? A gente tem o privilégio de viajar para outras igrejas e fora do Brasil, e uma vez a gente conheceu um supermercado
social. Esse é o grande Foi da Willow Creek, sonho. lá em Chicago. Esse é o grande sonho, né? Um bazar permanente, mas um bazar de um nível excelente. De dignidade, né? São muitos os sonhos e creio que, como eu disse aqui, num futuro muito próximo, né? Dentro do Amor é Mais, mas também dentro do S Mulheres, mas também dentro do S Casais, né? É muito bom porque a nossa equipe sonha conosco. É verdade. Então, quando a gente está falando dessa estrutura pastoral e do cuidado, é visando o quê? Continuar formando discípulos que sejam agora responsáveis para formar outros. É a palavra do apóstolo Paulo dizendo, olha, confia a homens fiéis aquilo que você tem visto e ouvido da minha parte, para que outros homens sejam também conhecedores dessa verdade. Então é um processo natural do discipulado de Jesus com os discípulos deles e com os discípulos de Jesus com os discípulos que vieram, que de alguma forma chegou até nós depois desse tempo todo. Então quando a gente está falando de cumprir a missão de Deus, ou seja, evangelizar, levar a mensagem dos povos, ver transformação na vida, na cidade e na sociedade que nós estamos inseridos, nós temos uma missão, né? A missão da igreja é fazer com que todos conheçam o amor do Pai e ensinar essas pessoas a viverem nesse amor. Ou seja, a gente fala de evangelismo e a gente fala também de discipulado. Há muitas coisas palpitando no nosso coração. Nesse processo, né, dessa mais recente plantação em Goiânia, que está envolvendo esforço, dedicação, não apenas nossa, mas de toda a equipe. Todo final de semana, 3 ou 4 carros vão para Goiânia e ali nós estamos formando um grupo que também tem respondido de uma maneira linda. Nós temos visto gente de Deus agregando aos processos do S-Família, dentro da grande família Sal da Terra, né? E a gente está muito alegre. Tenho certeza que outras cidades virão, outras igrejas serão plantadas. Nós temos orado, né? Queremos muito ampliar a tenda desse lugar. Então nós queremos muito ter um prédio maior, estamos trabalhando nisso, buscando em Deus. Há muitas coisas fervilhando no nosso coração. E a gente sabe que a resposta para tudo isso é o discipulado. Ou seja, como a gente vai alcançar a cidade, o estado, a nação. Claro que não há nenhuma pretensão pensando que nós somos a resposta para todo mundo, mas a gente tem uma responsabilidade com parte daquilo que Deus quer fazer nos nossos dias, né? E qual o papel da mulher, né? Às vezes você fala, qual o papel da mulher de tudo isso? O papel da mulher de tudo isso, sem dúvida, é o mesmo papel que quando Deus deu para nós lá em Gênesis, ele fala, nós seríamos o quê? Coadjutoras, facilitadoras. Então, nesse processo, né, Jesus veio e enalteceu a presença da mulher e trouxe toda essa dignidade. É continuar esse legado que Jesus deixou para nós, né? As mais velhas ensinando as mais novas. Eu estava agora lá embaixo dando uma aula para as adolescentes, né? A respeito de relacionamento. Então, o quanto é lindo isso. E a gente sabe que esse papel nos foi delegado, como dizem Provérbios, né? Porque é a mulher que edifica. É a mulher que edifica a casa. Não é o casal bem ajustado, não é a família bem estruturada, não. Fala que é a mulher. Então, nos cabe, sem dúvida, um papel muito importante no reino de Deus, né? E isso é um privilégio para nós e uma grande responsabilidade. Bom, pensando, né, na sua vida, vem mais livro aí esse ano? Como é que tá? Era continuidade do primeiro, né? Sim, vamos aí. Muitos projetos, né? Parece que o ano que vem já tá pequeno, né, Gal? Mas é de fé em fé. É quando a gente tem uma direção, né, um planejamento, a gente vai objetivando cada vez mais. Então a gente não quer se ocupar daquilo que não é a missão de Deus para nós. E sem que a gente se aperceba, podemos nos distrair pelo caminho. Tenho visto muitos líderes de grande potencial, famílias, gente de Deus, homens e mulheres, que porque se distraíram, a vida passou. E a gente não quer fazer dessa forma. Nós queremos, como o apóstolo Paulo diz, né, olhando firmemente para o autor e consumador, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, há um avanço, há uma necessidade de olhar para aquilo que Deus tem. Então, quando a gente olha, Deus está trazendo, né? Está trazendo pessoas para ajudar nas equipes. Está ali o Lucas, o Paladino, toda a equipe ajudando a gente na área de vídeos. Temos uma equipe joia na nossa área de vídeos, o Marcelino, o seu Edson, tantos voluntários, né? Que nos cultos, né? A Sara, que cuida das redes sociais, a Mari,
que é a nossa design gráfica, né? Nós temos a Simone, que está com a gente, é patrimônio já, né? As meninas brincam que ela é patrimônio. Ela faz de tudo, né? A Simone é a nossa secretária mais antiga. Ajudadora, né? A Kátia, que... a secretária nossa na área da administração, das finanças. Aí nós temos agora, chegou a Adriana, né? Tá com a gente também na Secretaria Geral. E a Cláudia lá no CCAC. Isso, pastora Cláudia, pastor Rafael, a Cláudia tem... Que é interessante, né, Galvra, a gente, né, por mais que a gente setoriza aqui, né, o Lucas cuida disso, a Simone cuida disso, a Kátia cuida disso e a Cláudia, por mais que aqui na igreja, a gente é o S Famílias, porque de repente ela tá cuidando de uma área, mas eu falo, me socorre aqui no Amor é Mais, mas tem um curso aqui de adolescentes, não, mas, ô Lucas, que você arruma um material que você tá arrumando aí pro culto, pra mim dar uma aula. Então é importante essa equipe entender que dentro da igreja a gente serve um reino. É verdade. Né? E nós temos o privilégio porque essa equipe tem esse entendimento, né? A Carol, a gente contou um pouco, né? A Carol é a grande ajudadora dos meus livros, né? Tá conosco desde ela tinha 17 anos de idade quando ela chegou. Né? Foi sim. A Carol é querida. Nós temos que lembrar da equipe de música sempre, né? Nosso produtor e os nossos obreiros, o Danilo, o Jefferson que está lá, né? O Jefinho que está em São Paulo, servindo a igreja lá. E junto com o Jefinho a gente ganhou um grande presente, né? A Tânia, que tem ajudado a gente na área da estruturação das séries, da decoração. Enfim, tem uma equipe linda, maravilhosa. E a gente não pode esquecer do seu Edson. Seu Edson, Deixa eu te contar, o seu Edson, eu lembro assim, algo muito peculiar com o seu Edson, porque por muitos momentos eu estava aqui na igreja e tinha que buscar os meninos na escola. O seu Edson tinha passe livre para buscar os meus meninos na escola, levar numa natação e ele me ajudava, né? Então, o seu Edson é nosso patrimônio também. Vira os meninos crescerem e nos ajudou nisso. E aí tem muita gente, né? Que são os voluntários, que têm engajado. A gente às vezes pensa assim, as pessoas dizem, como é que é possível tanta gente, né? 6 horários de culto no domingo. Os voluntários, né? Em Uberlândia nós temos 9 horários de culto, porque são 6 aqui nesse endereço que nós estamos, mais 3 lá perto do aeroporto, na Grande Marileusa. E aí são centenas de voluntários que se dedicam a entregar para a família da fé, a preparar a mesa. O nosso culto nós damos muito valor a esse momento da congregação, porque é mais ou menos a festa da família, não é isso? Às vezes lá em casa a gente gosta de fazer a festa família, aí tem que preparar a mesa, tem que saber qual é o cardápio, como é que vai estar, se o refrigerante está gelado, se tem alguém que bebe água com gás. Então a ideia da família do culto é justamente essa. Bom, a gente vai ter uma festa, nós vamos servir do pão que desceu do céu, como é que a gente vai entregar esse pão, como a gente vai fazer, como a gente vai falar. E é uma festa só. E aí a gente tem centenas. Só nessa congregação, a cada culto, nós precisamos de cerca de 110 voluntários para entregar a festa da família a cada horário, né? São 6 horários aqui, 3 lá, depois mais um na quarta-feira, um na quinta-feira. Agora em Goiânia vamos para 2 cultos, em São Paulo já temos 2 cultos no domingo e um na quarta-feira. Cultos de casais, de adolescentes, de jovens, muita coisa acontecendo. Café com amigos, né? Toda a equipe do Café com Amigos, toda sexta-feira, 7 horas da manhã, a gente tem recebido aqui centenas de pessoas que são ministradas, são instruídas nas mais diversas áreas da vida e tem sido brilhante esse tempo. Então, eu creio que para frente é seguindo fazendo o que Deus nos mandou fazer, com mais empenho, dedicação, aprendendo a fazer mais e também estar aberto para as coisas novas do tempo presente. Ou seja, a cada estação a gente tem que olhar e saber, é isso que nós precisamos continuar a fazer para seguir completando a missão que Deus tem para nós, né? Porque tempos e tempos de Deus muda estratégia, método, forma. Assim é aquele que é movido pelo Espírito Santo de Deus. O vento sopra para cá, eis-nos aqui. O vento sopra para lá, eis-nos aqui. Eu gosto de lembrar da vida de Abraão, né? E a gente até mencionou isso recentemente, né? Ele tinha um plano, que era não vai sacrificar o filho, vou prover o cordeiro. Mas precisou do Abraão sair com Isaac. E ao tempo que ele foi andando naquele percurso, Deus foi falando, não vai, agora você vive esse tempo de luto, mas na hora que chegar lá, não, nem levanta esse martelo. Peraí, toma o cordeiro aqui. Então, eu falo que o nosso caminhar com Deus é assim, a cada estação a gente
aprender a dar os frutos, porque o salmista fala isso, né? Nós temos que dar frutos conforme a nossa estação. Então agora finalizamos os 30 anos, né? E para a próxima década, né? Vamos ouvir de Deus qual é essa orientação. Ir por aqui, o vento sopra dali e sem dúvida, né? O nosso chamado vai ser com o ouvido muito atento àquilo que é a direção, né, e o conselho do Senhor. Bom, então eu quero agradecer, né, deixar aqui o nosso muito obrigado pelos 30 anos percorridos, com tanta gente legal, tanta gente de Deus e, acima de tudo, eu quero louvar a Deus, né, porque nessa jornada Deus espalhou muitas sementes, mas eu quero agradecer pessoalmente e citar pelo nome aqueles pastores e pastoras que estão conosco agora, que estão sonhando para frente, que toparam o desafio de tudo isso que a gente está conversando. Que são nossa rede de apoio. Nossa rede de apoio, que estão conosco, que nos ensinam, nos instruem. Então quero lembrar do Adriano, vamos fazer aqui por ordem alfabética para a gente não esquecer de ninguém. Né? O Adriano e a Carla, o Alessandro e a Ana, né? O Alexandre Borges e a Cíntia, o Anderson e a Telca, o Diogo e a Ariane, o Edmilson e a Rê, o Euler e a Rose, né? O Fabiano e a Sandra, o Ismael e a Rose também, Mauro Sérgio, Maísa. Mauro Sérgio é um daqueles que está com a gente desde antes dos 30 anos, né? É verdade. Um amigo, eles são um amigo chegado como irmãos. O Rafael e a Cláudia, o Roberto e a Fátima, Rodrigo Nascimento também. Ana Paula, queridíssima. Eu brinco, né? Todo mundo fala assim, não, mas Rodrigo, o dia que o Rodrigão for, eu vou também, porque tem sido chave aqui. Rodrigão e Ana Paula, não tiver, não pagar a luz, a gente vai atrás. Então nós temos o Rodrigo Veiga e a Dani, o Samuel e a Dani, o Cairo e tantas outras mulheres que estão conosco, né? A Gisele, a Dona Rosa, gente de Deus que tem feito grande diferença nos nossos dias e na nossa caminhada. E muitos outros que Deus está agregando, toda a turma de Goiânia que estão chegando agora, né? Tem o Fábio, o Diogo, o Guilherme, tanta gente linda, Paulo Neto, Rodrigo, Marcelo, há muita gente que Deus tem usado, o Carlinho com a esposa na área da música, mais um produtor musical. A gente é muito grato a todo mundo, né? É verdade. E a gente deixa aqui para você parar e pensar sobre a sua própria vida e dizer, bom, eu quero ser usado por Deus. Então, dá o primeiro passo, como a Fabiana disse, para Abraão. Se Deus diz, sai, que eu vou te mostrar. Não espere que Ele te mostre, saia. Todo o percurso. Para que Ele possa, então, te mostrar. Há um passo de fé, né, a cada momento da nossa vida. Eu estava lendo nos WhatsApp, só hoje, que foi meu aniversário, né, agora recentemente, no dia 20 de outubro. E eu não estava conseguindo responder em dia o WhatsApp. E eu fui tentando anotar as palavras que as pessoas estavam me definindo, né? Muitas palavras. Claro que é gente que nos ama, que acaba falando mais do que aquilo que de fato nós somos. Mas aquilo são responsabilidades que Deus está colocando na minha vida. Eu quero dizer que, assim como Deus colocou palavras para mim, Ele colocou palavras para você. E há palavras de direção para a sua vida. Seja fiel à porção de Deus, porque no final é para Ele que nós vamos prestar contas. Não é isso? É isso mesmo. Privilégio, gratidão e há muito mais. Com Deus, há muito mais. É isso aí. E acompanhe a gente nas redes sociais, vai ser uma alegria ter você. Visite uma das nossas igrejas e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Um grande abraço e até a próxima década. Deus abençoe grandemente.